Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, André. Boa noite. Estamos já iniciando a nossa jornada da gestão nessa terça-feira. Hoje uma série de lives de 3 dias, onde nós estaremos abordando temas falaremos sobre as três principais coisas que a sua empresa precisa ter nesse momento para justamente alavancar seus negócios, vencer, conquistar mercado. Então a gente vai estar focando nesses 3 dias, cada dia em uma das coisas que você precisa ter no seu negócio. Então, desde já, antes da gente já estar começando, já pega esse aviãozinho de papel que está aí embaixo, clica e convida pessoas. Hoje nós vamos estar falando sobre jornada do cliente, vamos estar falando sobre funil de vendas. Então o foco hoje será vendas. Então você que tem um comércio físico, você que tem um negócio físico, nós vamos estar falando sobre isso hoje. Então, enquanto você convida, você está vendo aqui as pessoas que já entraram. É bom lembrar, essas lives não ficarão gravadas, não ficarão disponíveis ali no IGTV para ver. É uma série única, perdeu, não conseguiu assistir, infelizmente não vai conseguir ver novamente. Então o conteúdo que eu trago hoje é um conteúdo que eu nunca falei aqui na rede social, nunca trouxe esse conteúdo e será um conteúdo inédito, falando sobre funil de vendas, jornada do cliente. E para você que tem negócio físico, pegue papel e caneta, anote, porque hoje o conteúdo vai ser sensacional. Então, vamos ver aqui as pessoas que já entraram. Leandro, Joyce, e vamos estar começando. Lucas, Thiago, sejam muito bem-vindos e vamos estar iniciando o nosso conteúdo. Boa noite, Leandro, até em reconhecimento a vocês que chegaram no horário, que se comprometeram com esse evento e que estão aqui para escutar um pouco desse conteúdo que eu vou estar iniciando hoje, e estaremos falando amanhã sobre finanças, caixa, como ter a sua empresa com caixa sadio, e na quinta-feira estaremos falando sobre números. Quais são os números que são importantes para o seu negócio nesse momento, quais são os números que você deve focar a sua atenção nesse momento, justamente para não só garantir a sobrevivência do seu negócio, mas expandir o seu negócio e fazer ele crescer nesse momento. Então, vamos estar iniciando sem demorar mais, para a gente estar começando, que hoje o conteúdo está bem extenso, mas eu tenho certeza que fará bastante diferença no seu negócio. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você anotasse já hoje: quanto maior for a capacidade do seu negócio de fazer o seu cliente ter qualidade de vida, ganhar dinheiro, economizar tempo, ter resultado, mais recompensado você será como gestor, como dono, como empresário. Então, hoje, as pessoas estão atrás de ter qualidade de vida, atrás de ter condição de vida, de ganhar dinheiro, de economizar tempo. Todas as pessoas estão com uma agenda muito corrida. Então, quanto mais a sua empresa for capaz de gerar isso para os clientes, maior recompensada a sua empresa será. Então, esse deve ser o seu foco nesse momento. Então, o seu cliente, ele enxerga hoje o seu negócio como uma despesa ou como algo essencial para ele, como algo que faz muita diferença para ele, algo que ele não consegue ficar sem. Esse deve ser o seu foco nesse momento. Então, se o seu cliente enxerga como uma despesa, como algo que na hora que ele está passando por um aperto financeiro, algo que ele está, no momento que ele está passando por alguma dificuldade, algo que ele vai cortar da despesa dele, você nunca vai conseguir trazer o crescimento que você quer para o seu negócio. Agora, a partir do momento que o seu cliente consegue enxergar você como um solucionador, como alguém que traz soluções para ele, que melhora a vida dele, que traz mais qualidade de vida para ele, ele vai te enxergar como essencial, e isso fará total diferença dentro do seu negócio. Então, como que a gente então consegue fazer isso? De fazer o cliente enxergar o nosso negócio como essencial para ele. Como a gente consegue isso? A maioria das empresas,
elas gastam todo o seu tempo, toda a sua estratégia desenvolvendo produtos, e a partir daquele produto pré-concebido, o produto criado, ela vai em busca de clientes para aquele mercado. Vai atrás de clientes para justamente comprar esses produtos. O que algumas empresas fazem de diferente? Elas conseguem ir até o mercado, captar a necessidade do cliente e desenvolver soluções para esses clientes. Então, se você quer que a sua empresa cresça, que a sua empresa desponte, que a sua empresa conquiste o mercado, ouça o mercado, é o primeiro ponto. Crie uma empresa capaz de entender o que o mercado precisa, o que o mercado quer e desenvolva produtos para esse mercado. Desenvolva soluções que atendam esse cliente. Então, se você tem um produto, o que esse cliente que compra o seu produto ele quer? É simplesmente aquele produto ou você pode agregar alguma coisa naquele produto ou naquele serviço para fidelizar aquele cliente? Toda vez que você consegue entregar não somente um produto ou um serviço, mas uma solução, você transforma o seu negócio em algo essencial para o seu cliente. Então, hoje, quanto maior a sua capacidade de resolver problemas, trazer soluções para o seu cliente, mais atenção do seu cliente você vai ter. A atenção hoje é o ativo mais precioso do mundo. Todos que estão aqui nessa plataforma ou em qualquer outra rede social estão disputando a sua atenção. Então, quanto maior for a capacidade do seu negócio, da sua empresa, de despertar a atenção do seu cliente, trazendo soluções para ele, mais atenção do seu cliente você vai ter. E quem tem a atenção hoje tem o recurso, porque aonde os clientes estão, está a sua atenção também. Então, crie soluções. Esse é o nosso objetivo hoje de falar aqui nessa primeira live da nossa jornada da gestão. Qual o impacto que é a solução que o seu produto traz na vida dos seus clientes? Qual o impacto? Qual a solução que você traz? É uma vida melhor? É uma qualidade de vida melhor? É uma saúde melhor? É uma economia de tempo? É uma redução de despesas? O que o seu produto traz de benefício para os seus clientes? Porque isso fará toda a diferença na maneira que ele enxerga você e o seu produto. Aí você me diz, ok, Júnior, mas como eu posso, então, partindo do princípio que eu tenho um bom produto, tenho uma boa solução, consigo ser referência no meu mercado, mas eu sinto que eu não consigo fidelizar o meu cliente. Eu não consigo fazer com que ele possa retornar, que ele fale de mim para os seus amigos. O que eu preciso fazer para justamente fidelizar esse cliente? Você precisa gerar uma experiência marcante de consumo no seu cliente. E como você faz isso? O primeiro passo para você conseguir gerar uma experiência marcante para o seu cliente é entendendo as necessidades que ele tem. Então, muitas vezes a gente oferece produtos e soluções com base naquilo que outras empresas já fazem, porque o meu concorrente faz isso, o meu concorrente entrega um produto dessa forma. Então, se eu fizer dessa forma, eu vou vou fidelizar o meu mercado, vou fazer aquilo que outras pessoas já fazem. Mas o que eu quero dizer para você hoje, se você fizer aquilo que todo mundo faz, você nunca vai chamar a atenção do seu cliente. Quem faz o basicão vai ter aquela receita que todo mundo tem, vai ter o faturamento que todo mundo tem. Estamos na era da experiência e cada vez que o seu cliente entra para comprar de você, cada vez que o cliente entra para experimentar seu produto, experimentar o seu serviço, você está gerando experiência nele. E se você tiver algo diferente, algo que faça diferente dos seus concorrentes, você está gerando uma experiência nele. E a experiência é o que você precisa para justamente você fidelizar o seu mercado e os seus clientes. Então, se especialize em trazer soluções, em trazer atendimento diferenciado, coisas que outras empresas não conseguem fazer. Se especialize naquilo que é diferente. Esse é um dos caminhos. Então, o objetivo é oferecer uma solução que supera as expectativas do seu cliente,
que supera aquilo que ele espera de você. Ah, mas ele foi comprar na minha loja de roupas e ele queria simplesmente uma camisa, mas o que você pode oferecer diferente hoje para ele, para que você possa fidelizar ele? O que você pode fazer para surpreender esse cliente que veio até você? Qual a experiência que você pode gerar nesse atendimento? O que o seu vendedor pode fazer de diferente naquele momento do atendimento para justamente gerar essa experiência nele? Para que ele possa ter a sua empresa como alguma empresa que faz algo diferente. Se você vende um produto, qual o tipo de serviço que você pode atrelar à venda do seu produto que o seu cliente não espera de você? Se você trabalha com venda de serviços, qual tipo de produto que você pode oferecer junto aos seus serviços na hora de você comercializar aquele serviço? Então, sempre busque fazer o além, aquilo que o cliente não espera, o over delivery, uma entrega além daquela que ele espera de você. Esse é o segredo. Então, 3 passos para você fidelizar os seus clientes. Pense como um dono de armazém, daquela cidadezinha do interior. Já ouviram essa expressão? Já foi naquela cidadezinha do interior, onde é tudo pacato, tudo lá, só tem aquele comércio, e quando você chega lá naquele comércio, você encontra de tudo. E não somente isso, o dono daquele comércio, ele conhece você pelo nome, ele conhece a tua família, ele conhece a tua história, sabe todas as coisas que você tem o hábito de comprar, quais os seus gostos, sabe o seu tamanho. Então, quanto mais humanizado a sua empresa for para o seu cliente hoje, mais sua empresa terá capacidade de fidelizar os seus clientes. Invista em atendimento humanizado. Invista em atendimento onde o cliente se sinta em casa dentro do seu negócio. Ele sinta que ele tem tudo o que ele precisa em um só lugar. Que ele se sinta atendido em tudo que ele precisa. Então, quanto mais a sua empresa for capaz de gerar no seu cliente isso, essa identificação com a sua marca, melhor e mais fácil será fidelizar a sua marca no seu cliente. Então, o dono de armazém, ele sabe o seu nome, sabe o nome de todos os integrantes da sua família, ele sabe qual produto que você costuma comprar, ele sabe qual o tamanho, ele sabe o teu gosto, ele sabe tudo porque ele te conhece. Então, quanto mais a sua empresa for capaz de conhecer a fundo os seus clientes, conhecer os seus gostos, os seus desejos, que tipo de produto ele gosta mais, mais será a sua capacidade de fidelizar com esse cliente. Vamos ver aqui a mensagem do Pedro. Pedro disse: para se agregar um produto, se faz necessário ter o cuidado de não se fazer uma venda casada, o que torna ilegal. Não estou falando de venda casada, Pedro, estou dizendo o seguinte: por exemplo, você pode simplesmente falar assim: olha, eu vendo um produto, mas eu te ofereço uma condição de instalação, por exemplo. Olha, eu vendo um serviço, mas eu também tenho esse produto que te ajuda nisso. Eu não estou oferecendo um em contrapartida do outro, mas oferecendo mais opções. O ideal é que o cliente encontre tudo em um só lugar. E o cliente hoje, por exemplo, se ele precisa comprar uma solução, ele não pode comprar uma máquina em um lugar e instalar através de um outro lugar e ainda comprar um suporte em um lugar. Porque se a sua empresa pode vender a máquina, vender o suporte e ainda oferecer uma instalação se aquele cliente quiser. Não oferecer uma coisa como obrigatório, mas oferecer soluções. Então, o cliente, ele busca coisas que possam justamente economizar o seu tempo, economizar a sua correria diária, e quanto mais a sua empresa for capaz de prover essas soluções, mais fácil será para você fidelizar esses clientes. O segundo passo que você precisa é construir uma cultura de relacionamento, uma cultura de onde o cliente não veja você simplesmente quando você quer vender para ele, mas que você tenha uma frequência de relacionamento com aquele cliente. Muitas vezes você vai estar enviando uma mensagem para ele, você vai estar compartilhando conhecimentos com ele, conteúdos não simplesmente de venda, mas trazendo informação, trazendo novidades para ele, trazendo
soluções para ele, mas não necessariamente venda, mas coisas que ele pode fazer com o que ele tem. Então, o teu cliente, ele precisa sentir que você não está ali o tempo todo simplesmente querendo vender, mas sim criar um relacionamento com ele. Muitas vezes a gente vê, quando a gente cria estratégias em clientes de consultoria, que às vezes quando a gente vai abordar um cliente com alguma estratégia nova, algum produto novo, o cliente fala, tá, mas isso vai me custar quanto? Você fala, não vai te custar nada, são soluções que nós estamos trazendo para você. E o cliente às vezes toma aquele primeiro impacto, porque ele não espera aquilo, né? Então, sempre traga novidades que possam facilitar a vida dos seus clientes e não simplesmente, né, trazer aquele desejo de venda contínua o tempo todo. Beleza, Pedro? Pedro botou certíssimo, é sempre bom oferecer uma melhor maneira de uso. Perfeito. É isso aí. Então, muitas vezes hoje você vê empresas que estão querendo simplesmente falar assim, olha, eu vendo esse produto e tá aqui o produto, você compra e se vira com ele para lá. E muitas vezes o que faz diferença para esse cliente? Se você vende um produto e aquele cliente compra de você, mas ele não usa o seu produto depois, se ele não consegue se adaptar ao uso daquele seu produto, ele vai, toda pessoa conversar com ele e falar da tua empresa vai falar assim, olha, eu até comprei lá, mas aquele produto não serve para nada, porque eu não consegui usar. E às vezes o produto não é ruim, o produto é bom, mas simplesmente ele não se adaptou ao uso daquele produto. Então, para isso existem setores como o sucesso do cliente, existe o setor de pós-venda, são setores que você pode implementar dentro do seu negócio para fazer com que isso não venha acontecer. Então é preciso garantir uma experiência com o seu cliente, uma experiência de compra onde ele tome a decisão de comprar, mas que ele fique satisfeito com o resultado depois. Então, para você ter hoje uma empresa, uma capacidade de alavancar o seu negócio, é necessário que você cuide bem do seu processo de vendas. E isso vai desde o momento que você anuncia o produto, que você anunciou o produto lá atrás quando chegou, até depois da venda. Porque a maioria das empresas simplesmente olha até o processo de venda, mas não continuam olhando aquele cliente depois que ele comprou. Então não faz um pós-venda, não faz um atendimento, e isso acaba que faz com que muitas vezes o cliente compre uma vez só e não continue cliente daquela empresa. Então o terceiro passo, monitore a satisfação do seu cliente. Saber se ele está satisfeito com a compra, fazer uma pesquisa de NPS, que é aquele Net Promoter Story, que é você fazer uma pesquisa de pós-venda, saber se ele ficou satisfeito com a compra, se ele ficou satisfeito com o produto e se ele se ele teria condições de te indicar para outras pessoas, se ele ficou satisfeito com aquilo ou não. Então, é importante para fidelizar os clientes esses três passos. Primeiro, conhecer o cliente pelo nome, conhecer o cliente em todos os seus gostos, saber quais são os produtos que ele mais gosta, saber todas essas coisas. Segundo, garantir uma experiência de compra e também garantir um pós-venda depois. Agora, de que maneira, de fato, o seu produto é capaz de melhorar a vida das pessoas? Muitas vezes a gente trabalha com produtos e que nós somos tentados muitas vezes a colocar aquele produto e anunciar, mas de fato, o que de fato esse produto melhora a vida do seu cliente? Até que ponto esse produto faz diferença na vida do seu cliente? Então, quanto maior for a sua capacidade, maior for a capacidade do seu produto ou serviço mudar a vida do seu cliente, mais fiel à sua marca ele vai ser, mais apaixonado pela sua marca ele vai ser. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre jornada do cliente. E o que seria isso? Vamos falar um pouco sobre os níveis de consciência de um cliente. Muitas vezes a gente vê o cliente que ele começa a entrar em contato com a sua empresa, começa a entrar em contato com você, mas ainda demora um pouco até ele comprar, até ele virar cliente. Às vezes fica rolando aquele namoro, mas até ele tomar a decisão de se tornar cliente da sua empresa. E como funciona essa jornada? Essa jornada, ela começa desde o momento onde o cliente teve o primeiro contato com você e durante toda a jornada onde ele é cliente seu, quantas vezes ele retornou para comprar, qual é
qual é o LTV dele durante a sua jornada, que é o Lifetime Value, que é o quanto ele gastou contigo ao longo da vida dele como cliente da sua empresa. Então, como que funciona essa jornada do cliente com você? Quais são os níveis de consciência que todo cliente tem quando conhece uma marca, quando conhece um produto? Então, quando você tem um negócio e o cliente ainda não te conhece, ele tem alguns níveis de consciência até ele se tornar cliente seu. E nós vamos ver cada um desses 5 níveis hoje. São 5 níveis de consciência e nós vamos passar por todos eles até chegar a hora onde esse cliente compra de você. Então, a jornada podemos incluir nessa jornada todo o atendimento que foi prestado pela tua equipe de vendas, todo o atendimento que foi feito através das redes sociais, pelo telefone, todo o contato que teve seu cliente quando entrou na sua loja ou não, no seu estabelecimento ou não, todo esse contato, esse contato que ele teve com você por diversos meios, isso gera a jornada do cliente com o seu negócio, a experiência dele com você. Então, o primeiro cuidado que toda empresa precisa ter, a empresa precisa ter uma uniformidade de atendimento. Então, muitas vezes a empresa tem um ótimo atendimento presencial, mas tem um péssimo atendimento online. E muitas vezes a empresa trabalha de outra forma. Tem um excelente atendimento online, respostas rápidas, respostas do jeito que é humanizada com os clientes, mas quando o cliente tem a experiência de ir no negócio físico, o atendimento deixa muito a desejar. Então, o que a empresa precisa fazer justamente para garantir essa uniformidade de atendimento? Como o Pedro colocou aqui embaixo, treinamento é a palavra-chave. Então, muitas vezes é necessário ter o treinamento, qualificar a equipe para justamente garantir que a equipe inteira tem uma mesma maneira de proceder, uma mesma maneira de agir em todo o seu atendimento. Então, o primeiro nível de consciência que o cliente tem com a sua marca é o nível de não consciente. O que seria isso? O cliente muitas vezes ele nem sabe que ele tem um problema. Ele nem sabe que ele poderia ter uma vida melhor se ele conhecesse o teu produto. Ele nem sabe que ele poderia ter uma melhor qualidade de vida, poderia reduzir seus custos, poderia ter mais tempo, poderia ser mais feliz se ele conhecesse você. Muitas vezes ele nem sabe disso. E qual o papel seu como gestor, como empresário, como empreendedor? É justamente criar essa comunicação, esse caminho para justamente mostrar para ele que, olha, eu estou aqui e eu tenho algo para te dizer, eu tenho algo melhor a te oferecer, um produto que pode te ajudar nisso. Então, a pessoa não sabe que ela precisa de algo e o quanto está perdendo por não saber disso. A pessoa não sabe nem que aquilo existe. Né? É como você colocar uma criança para dirigir no carrossel e ela está rodando aquele volantinho e ela nem sabe que ela não está dirigindo. Ela nem sabe disso. Né? Na verdade, ela olha ali e para ela está tudo bem. Né? Ela está conseguindo fazer o que ela quer, mas ela nem sabe que isso acontece. Então, é muito improvável que alguém um dia chegue para você e fale, olha, eu acordei pensando que eu preciso do seu produto. Isso não vai acontecer, porque muitas vezes ela nem sabe que você tem aquela solução para ela. Ou melhor, ela nem sabe que ela tem um problema para resolver naquela área. Então, muitas vezes, esse primeiro nível de consciência, esse primeiro nível, nós temos que gerar essa demanda. Né? Então, eu preciso mostrar para o meu cliente que ele precisa resolver um problema na vida dele e que esse problema eu tenho a solução. Então, esse é o primeiro nível de consciência. Então, muitas vezes, o cliente não sabe que existe e que ele pode ter uma condição melhor com isso. E se o cliente não compreende a falta que aquilo representa, ele não vai se atentar para a sua solução. Então, por isso, há necessidade de chamar a atenção para ele, para aquele problema. Então, muitas vezes, quando a gente olha um funil, a gente fala muito em funil de vendas, né? Então, o funil dá aquela ideia de uma boca bem grande em cima e ele vai achatando até ficar bem mais fininho embaixo. Então, se a gente for falar em nível de não consciência, a gente está falando do topo do funil, é onde tem o maior número de pessoas. A maioria das pessoas não conhecem o nosso produto, não conhecem a nossa solução e não conhecem aquilo que a gente pode fazer por eles. Então,
se a gente consegue não só mostrar isso para eles, mostrar esse problema, e nos mostrar e conseguir aparentar para o nosso cliente que nós somos essa solução, mais fácil vai ser fidelizar esse cliente. Então, tem muitas pessoas que trabalham e não têm resultado e nem se dão conta disso. Então a gente pode mostrar isso para eles. Tem pessoa que faz muito e não tem o resultado que gostaria e muitas vezes não se dá conta disso. Então muitas vezes a nossa função como donos do nosso negócio é justamente mostrar isso para o cliente. O segundo nível de consciência, o nível 4, é o que o cliente tenha a consciência do problema. Eu lembro certa vez que uma cliente chegou para mim e me ligou e ela disse o seguinte: olha, eu não sei o porquê, mas eu sei que eu trabalho muito e não vejo dinheiro. Ou seja, ela tinha consciência que existia um problema. Esse é o primeiro nível de consciência mais claro quando que o cliente tem. Então ele sabe o seguinte: olha, eu tenho um problema, mas eu não sei o que é. Eu sei que tem muita gente que faz menos do que eu e tem mais resultado. Eu sei que tem muita gente que faz diferente de mim e faz às vezes bem pior do que eu, mas tem um resultado menor do que eu. Então ele sabe o seguinte: olha, eu sei que existe um problema, mas eu ainda não sei qual é o problema. Então esse é o segundo nível de consciência. Eu tenho consciência do problema. Então, o Gregório está falando aqui. Gregório, desculpa estar meio perdido, mas você consegue falar algo no segmento de moda íntima. Beleza. Vou andando aqui, Gregório, já falamos. Então, o cliente muitas vezes ele sabe que ele tem um problema, mas ele não sabe como. Então, por exemplo, usar o exemplo do Gregório. Olha, eu sei que eu trabalho pra caramba, eu sei que eu trabalho o dia inteiro, pego de 7 horas da manhã, vou até 9 horas da noite, mas não consigo ver o dinheiro sobrando dentro da minha empresa. Então, ou seja, existe uma consciência de um problema. Existe o cliente. Olha, eu sei que eu tenho produtos bons, eu sei que tenho o melhor lingerie, mas eu não consigo atrair a atenção do cliente que eu preciso atrair. Então, eu sei que existe um problema, mas eu ainda não sei qual é esse problema. Então, eu lembro que essa cliente um dia ela me procurou e falou: olha, eu sei que eu trabalho muito, eu sei que eu tenho bons produtos, eu sei que eu trabalho pra caramba, eu vendo muito, mas não vejo dinheiro. Olha o problema. Olha, eu sei que eu vendo muito, mas eu não vejo dinheiro sobrar. Então, a sensação que eu tenho é que eu vivo para pagar boleto. Né? Então, esse foi o relato que eu escutei dessa cliente. Então, ela tinha consciência de um problema. Então, é a primeira despertar que o cliente tem quando ele tem contato com essa informação. Ele sabe que existe um problema. E o que ele vai fazer? Ele vai buscar soluções. Então, como ele vai fazer isso? Muitas vezes ele vai procurar na internet, olha, como resolver isso, e muitas vezes ele não vai entender o porquê que aquilo acontece. Então, a pessoa sabe que existe algo errado, mas não sabe o que é. Então, para entender esse cliente, você precisa conhecer como que eu crio soluções para esse cliente. Você precisa conhecer profundamente o problema dele. Você precisa saber o que ele precisa e oferecer o produto certo na hora certa para ele. Olha, eu tenho um produto que vai resolver esse problema seu, né? Esse problema que você está enfrentando. Então, você precisa conhecer não somente o problema dele, a frustração dele, o desespero dele, o sentimento que gera nele, a angústia que ele sente justamente por não conseguir sair daquele problema. Então, você consegue ajudar ele da maneira certa. Então, qual é o terceiro nível de consciência que existe? É a consciência na solução. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem, olha, eu sei que eu tenho um problema, não sei qual é a solução, mas eu sei quem pode me ajudar a resolver. Então, olha só, eu sei que eu tenho um problema e eu sei que eu preciso de um profissional que pode me ajudar a resolver essa área. Então, é o terceiro nível, quando a pessoa sabe que ela reconhece que ela tem um problema e ela sabe como fazer isso. Então, Pedro colocou, trabalhar muito não significa eficiência. Primeiramente, você precisa identificar qual o seu objetivo e focar. Então, você precisa não somente conhecer o seu problema, mas saber exatamente
como resolver esse problema. É o terceiro nível. Quando você identifica, olha, eu tenho um problema, eu já sei que para resolver esse problema eu preciso de isso, eu preciso dessa solução. É o terceiro nível de consciência. Então, qual foi aquela cliente, qual foi a solução? Olha, eu sei que eu tenho um problema, eu sei que eu trabalho muito, não vejo dinheiro, eu sei que eu trabalho simplesmente para pagar boleto, e eu preciso de quê? De um profissional que me ajude a resolver isso. Um profissional que me ajude a ver o que está acontecendo. Então, esse é o terceiro nível de consciência que o seu cliente vai ter ao saber do seu produto. Olha, eu sei que eu preciso de uma lingerie, eu preciso comprar uma lingerie e eu preciso de um fornecedor que tenha essa peça com a qualidade boa, com o ponto dessa forma, que por esse preço. Então o cliente precisa conhecer você dessa forma, como alguém que pode trazer solução para ele. O segundo nível o quarto nível de consciência, que a gente chama de nível 2, é a consciência do seu produto. Então, olha só, eu sei que eu sei que eu tenho um problema, eu sei que eu tenho que trazer um profissional para me ajudar a resolver esse problema, mas eu sei que o profissional é o júnior. Então, esse é o quarto nível. Então, eu sei que eu consigo resolver o meu problema dessa forma. Foi como ela me contactou. Então, quando eu entrei nessa empresa, a primeira coisa que eu olhei justamente para ela era o seguinte: olha, se ela não tem problema de vendas, né? Ela tem venda suficiente, mas o dinheiro não sobra, para onde esse dinheiro está indo? Né? Porque o problema não é dinheiro, o dinheiro está entrando, ela existe vendas. Então, o que eu fui olhar? Fui olhar justamente as compras que ela fazia. Né? Então, porque aquela empresa comprava além do que precisava. E aí o que acontecia? Ela tinha estoque acima do que precisava também, porque comprava muito além. E aí, o dinheiro que deveria sobrar todo mês, o dinheiro ia para onde? Para o seu estoque. Então, da mesma forma que eu consegui resolver aquele problema, vocês vão resolver dos clientes de vocês. Então, muitas vezes o cliente vai procurar uma solução e a solução ele precisa saber que o problema que ele precisa resolver, a solução é você. E isso que a sua empresa precisa gerar no seu cliente. Então, consciência de qual produto resolve e que o produto é você. Então, nesse nível, quais são as perguntas que geralmente o cliente faz? O cliente, quando ele vê que ele precisa de uma solução e ele conhece o seu produto, quais são as perguntas que geralmente ele vai fazer nessa fase? Vai fazer, será que isso funciona para mim também? Será que esse produto é bom para fulano de tal, mas vai ser bom para mim também? Será que eu não vou estar jogando dinheiro fora? Será que eu não vou estar comprando esse produto e não usando depois? Será que eu não vou estar só empatando dinheiro em mais uma coisa que não vai resolver nada para mim? Será que não vai ser apenas mais um curso que eu estou fazendo? Não vai ser mais um produto que eu estou comprando? Será que não é mais uma solução que me prometeram que vai resolver e que não vai resolver? Então, esses são muitas vezes os porquês desse cliente na fase 4. Ele vai ter dúvida seguinte: não se ele tem mais, se ele precisa de um produto. A dúvida dele é se o seu produto resolve. Ele sabe que um produto, ele precisa do produto, mas ele precisa saber se esse produto é o seu ou não. Então, essa lingerie que eu vou comprar é a lingerie que vai atender aquilo que o meu cliente quer? É isso ou não? Ou será que o meu cliente quer outro tipo de produto? Então, a quarta fase é essa. Então, quando chega na quinta fase, que é a fase onde muitas vezes a concorrência é muito grande, por quê? Porque toda empresa muitas vezes foca nessa última fase. É quando justamente o cliente ele quer um produto. Ele quer já, ele sabe o que ele precisa. Então, por exemplo, olha, eu estou com uma empresa e eu estou com muitos problemas fiscais, então eu sei que eu preciso contratar um contador. E aí, como que eu faço para achar os contadores? Então, eu vou lá, por exemplo, na internet está lá, contadores na minha cidade, vai aparecer aquela lista lá. Todo mundo acha ali, porque sabe que ali é a ponta do funil, é onde todo mundo quer fisgar aquele cliente, então a concorrência é muito alta.
Mas aquele que consegue enxergar isso, todo esse cenário antes e consegue fidelizar o cliente antes, leva vantagem. Porque o cliente pensa o seguinte, olha, se na hora que eu nem sabia que tinha um problema, foi ele que me despertou para o problema. Se na hora que eu não sabia como resolver esse problema, ele começou a me explicar como resolvia. Se eu não sabia nem qual produto eu comprava para resolver esse problema, ele me mostrou um produto. Ele está comigo desde sempre. Por que eu vou investir agora em outra pessoa se foi ele que dedicou um tempo e me explicar tudo isso? Então, toda vez que você consegue fidelizar o cliente antes, dando todo esse atendimento antes, vai ser mais fácil para você fechar e fidelizar o cliente depois. Então, o último nível de consciência, o nível 1, é o nível do mais consciente. O cliente sabe o problema que tem, sabe que precisa resolver, sabe que vai resolver com um produto ou serviço, sabe que o produto ou serviço é o seu. Então, o que faz esse cliente, o que impede esse cliente muitas vezes de vir a adquirir de você? Ele só precisa de uma oferta irresistível. E aí, quando a gente fala de oferta, a gente vê muitas vezes o cliente falando de oferta simplesmente de, olha, eu vou oferecer um desconto aqui e o cliente vai fechar. E aí, quando oferece o desconto, o cliente não fecha. Por quê? Porque muitas vezes a oferta irresistível para o cliente não é o preço, mas é justamente a solução completa que ele precisa. Então, muitas vezes ele não precisa de um preço mais em conta, mas ele precisa, como eu falei lá no início, de vender e já ter alguém que já venda e instale e já resolve um problema para ele. Alguém que faça, mas entregue em menos tempo. Faça e parcele em mais vezes. Não necessariamente é o preço. Você precisa entender o comportamento do seu cliente, a necessidade do seu cliente para justamente oferecer a melhor solução para o problema dele. Então, nada disso a gente consegue se a gente não entender a fundo aquilo que o cliente quer, aquilo que o cliente precisa. Então, muitas vezes a gente tem medo e às vezes vergonha de pedir feedback de cliente. Olha, o que você espera do meu produto? O que você espera do meu serviço? O que eu fiz no meu produto ou serviço que eu posso, o que eu posso melhorar justamente para te atender melhor? Muitas vezes a gente foge de perguntas assim com medo do que o feedback pode trazer de volta. O que esse cliente vai exigir de mim da próxima vez? Mas é justamente essas perguntas que nos fazem melhorar nossos produtos, melhorar nossos serviços para que a gente possa entregar ainda mais. Então, esse deve ser o nosso exercício. O exercício de melhorar a cada dia, uma melhoria contínua, de oferecer soluções mais novas, de oferecer soluções que atendam a fundo o que o cliente quer. Então, o que o seu fornecedor, o que o seu cliente espera de você? O que você pode melhorar hoje para atender melhor o seu cliente? O que é ter um melhor prazo? É ter um melhor preço? É ter um produto com a qualidade melhor? Né? Muitas vezes a gente foca no preço, muitas vezes o preço não é o maior diferencial numa negociação. Às vezes o que o cliente quer não é o preço, muitas vezes ele quer às vezes uma condição melhor, às vezes ele quer um material melhor, ele quer uma entrega diferenciada, ele quer um produto personalizado. Né? Quanto mais você tiver a capacidade de personalizar o seu atendimento, personalizar o seu produto, mais fácil vai ser para você ter cliente. Né? Hoje nós estamos justamente nesse momento que as pessoas querem coisas exclusivas. Não adianta mais você empacotar o seu produto e falar, eu só tenho essa forma e pronto, acabou. Né? Quanto mais você conseguir personalizar isso para o cliente, oferecer soluções personalizadas para ele, mais fácil vai ser você fidelizar esse cliente. Porque esse cliente ele é único e ele determina onde ele gasta o dinheiro dele. Então, essa é o nosso primeiro conteúdo da nossa jornada da gestão. Nós estamos iniciando hoje. Né? Amanhã a gente vai falar muito sobre finanças, né? Muito sobre caixa, lucro, o quanto isso é importante para o seu negócio nesse momento, o quanto isso é importante para você garantir não só a sobrevivência da sua empresa, mas a expansão do seu negócio, o crescimento do seu negócio. Então, para a gente finalizar hoje, recapitular e terminar nessa primeira live de hoje, é o seguinte: foque na experiência do seu cliente.
em ouvir o seu cliente, saber o que ele precisa, o que você pode melhorar o seu produto ou serviço para ele, o que você pode oferecer de diferente justamente para você trazer e resolver o problema dele. Como solucionar para o seu cliente a demanda dele, como trazer soluções. Patrícia e Narcisa falando amanhã sobre caixa e lucro. Amanhã, ótimo. Isso, porque muitas vezes a gente vê empresas fazendo coisas assim doidas, por exemplo, assim, olha, eu vou vender tudo dando 30, 40% de desconto, vou vender 1 milhão de produtos, e aí depois no final não entende, olha, eu vendi muito e estou devendo. Por quê? Porque não olhou o caixa da empresa. Né? Não adianta você ter a maior quantidade de vendas se você não teve lucro nela. Você só vai, eu costumo dizer que você só vai alegrar três pessoas. Você vai alegrar o governo pagando mais imposto, vai alegrar o seu fornecedor comprando mais e vai alegrar o seu cliente que pagou mais em conta, mas você mesmo teve prejuízo na operação. Então não adianta vender muito e vender sem ter retorno. Então é o foco da nossa jornada da gestão de amanhã. Então recapitulando hoje para a gente, foque na jornada do seu cliente, em mostrar para ele não somente o que o seu produto pode resolver para ele, o quanto você pode gerar para ele em qualidade de vida, em economia de tempo, em economia de recurso, né, redução de custo, e o que você pode, o que o seu produto faz por ele. Esse é o teu foco. Né? Você precisa focar em vendas, mas focar em vendas dessa forma, mostrar para o cliente os benefícios que o seu produto tem e o que o seu produto pode fazer por ele. Ok? Então, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta antes da gente estar encerrando a nossa primeira live de hoje? As lives serão rapidinhas, 30, 40 minutos. Hoje todo mundo teve um dia de trabalho e precisa descansar. Obrigado, Pedro. Então, vamos focar nas nossas vendas, mas focar no cliente. O cliente é o foco de tudo. Ok? Então, amanhã, no mesmo horário, estaremos continuando o nosso segundo episódio da Jornada da Gestão. Se você não fez o cadastro para participar dessa live, eu deixei um link lá no perfil. Por que fazer esse cadastro? Porque todo o resumo dessa live, todo o material que eu usei, né, que eu falei aqui, eu preparei uma apresentação e vou estar enviando no grupo do WhatsApp. Então, se você deseja receber esse material, clica lá no link da bio, você vai entrar no grupo do WhatsApp e eu vou estar enviando amanhã cedinho todo o resumo dessa live, para você assistir, para você anotar, para você refazer todo esse estudo, e a gente vai continuar firme amanhã, ok? Um abraço aí, Janaína, tô vendo aqui as pessoas mandando. Pedro, Marcelo Caraçou, pai do Bruno, Márcia Trigo, muito bom estar com vocês, Bruno Combat, Solange. Então, queridos, muito obrigado pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui me escutando até agora. E se vocês desejarem receber esse material com esse resumão da aula de hoje, clica lá no link da bio, né? Vocês vão ser direcionados para uma página onde vocês vão estar entrando num grupo de WhatsApp. Entrando nesse grupo do WhatsApp amanhã cedo, eu estou disparando para todo mundo esse material com o resumo da aula de hoje. Ok, pessoal? Boa noite para vocês e até amanhã. Um abraço aí para Enilce. Um abraço, pessoal. Até amanhã. Fiquem com Deus.